Essa audiência pública ela é um modo interativo, através da mídia, para poder dialogarmos. Infelizmente, não posso estar presente com vocês, mas quero aqui também registrar a minha opinião a respeito desta audiência pública. Tivemos a oportunidade, em momentos diferentes, eu e o senador Paim, de recebermos funcionários e funcionárias de diversos órgãos federais, como a Embrapa, como a Petrobras, como Itamaraty e outros órgãos, trazendo as suas queixas com relação ao assédio moral. Então, esta audiência pública ela vai possibilitar fazer um aprofundamento sobre esse assunto. Nós lamentamos muito, porque, infelizmente, ainda em grandes empresas, quem tem uma relação subalterna sofre por parte dos diretores, patrões, o assédio moral, e que nós precisamos eliminar isso, porque é um profundo desrespeito aos servidores, aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse debate, na minha opinião, vai ajudar a construir mecanismos, propostas, sugestões de como que poderemos atuar sobre este tema. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu quero aqui desejar uma boa audiência pública, um bom debate, que vocês possam construir, de fato, esses mecanismos, propor esses mecanismos para a Comissão de Direitos Humanos, e, como presidenta desta comissão, me empenharei para que nós possamos dar o devido prosseguimento a este debate. Um grande abraço, uma boa sorte para vocês e parabéns, senador Paim, pela sua disposição de presidir esta audiência pública. Esta foi a senadora Ana Rita, que é presidenta dessa comissão, que deixou aqui a sua mensagem para que a gente seja feliz, eu diria, no bom debate e na construção de alternativas que combatam o assédio moral e sexual. Eu não combinei nada aqui com a mesa e também não fui eu que montei a ordem. Agora eu pergunto se podemos seguir essa mesma ordem ou primeiro falaria aqueles que provocaram a audiência pública. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui. Daí, a decisão foi aleatória. Então, passamos a palavra ao senhor Adriano Silva Pussin, ministro titular da Comissão de Ética do Ministério de Relações Exteriores, que aqui representa o senhor ministro Antônio Patriota. Passamos para a mesa o senhor Vicente Almeida, presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário. Eu quero dizer que todos terão direito à palavra. Quem for chamado e não quiser usar os 10 minutos e esperar para falar num outro momento, também não há problema nenhum. Vamos fazer um debate tranquilo, democrático, com que todos possam expressar o seu ponto de vista. O que eu quero dizer é que, além de 10 minutos aqui, depois todos terão um outro momento, que será na hora do debate. Então, convidamos o ministro Adriano Silva a fazer o seu pronunciamento como nosso convidado. Muito obrigado, senador, pela oportunidade de apresentar nesta ocasião a visão do Itamaraty a respeito desse tema tão importante. Eu gostaria também de cumprimentar a audiência, a sociedade brasileira e os membros da mesa que estão aqui prestigiando esse evento. A nossa própria presença já é uma afirmação, a afirmação da importância do tema. É um tema, como todos nós sabemos, milenar, né? A doutrina jurídica, ao longo dos anos 80 e 90, construiu um conceito e deu um nome para uma questão que é antiga e é transversal e existe não somente, infelizmente, né, no serviço público, no serviço exterior, mas também no setor privado, na família,
na escola, entre namorados, marido e mulher. É um problema universal que o Itamaraty reconhece, cuja existência o Itamaraty reconhece, lamenta e combate. O nosso chanceler, o ministro de Estado, Antônio de Aguiar Patriota, em reiteradas ocasiões públicas, se pronunciou a respeito das questões de ética e respaldou, né, enfaticamente as iniciativas que o Itamaraty e o governo federal, as políticas públicas, no sentido de procurar não somente coibir, né, mas também sancionar administrativamente as condutas antiéticas. O Itamaraty, é importante observar que ele dispõe de canais institucionais para o encaminhamento de toda e qualquer demanda que venha a ser formulada, desde que essa demanda contenha elementos de materialidade e que possa gerar, né, dar aso, né, ao dever de apuração, porque a apuração não somente é um poder e é um dever. Não caberia qualquer menção, ainda que remota, a ideia de corporativismo, uma vez que o Itamaraty ele está sujeito à legislação que foi formulada, implementada e aprovada por esta Casa, o Poder Legislativo, e presta conta de todos os seus atos à sociedade. Mais recentemente, nós recebemos consultas as mais variadas de parlamentares, de cidadãos, por meio da Lei de Acesso à Informação, da imprensa, da mídia que nós sempre recebemos, das associações, dos sindicatos, da Procuradoria-Geral da República, da Controladoria-Geral da União, do Poder Judiciário. Todas essas consultas foram respondidas nos seus pormenores e com grande conforto que se pode hoje afirmar que os problemas sim existem, mas eles têm recebido o seu encaminhamento. Um problema mais recente que houve, né, uma denúncia cuja apuração ainda está em curso, é de notório conhecimento, porque ela teve bastante repercussão na imprensa, foram as denúncias formuladas por funcionários do Consulado-Geral em Sydney, né, contra as respectivas chefias. Essas denúncias elas ocorreram de maneira gradual, sucessiva, entre os meses, a primeira no final de janeiro, a última no início de abril. O Itamaraty, apesar da distância que separa os dois hemisférios, né, e o Brasil da Austrália, enviou um ministro de primeira classe para uma investigação preliminar. 15 dias depois da primeira denúncia, ele regressou, produziu um relatório. Esse relatório foi examinado pela Comissão de Ética, provocou a abertura de um procedimento preliminar de apuração ética, que 10 dias depois foi convertido num processo de apuração ética, porque a comissão considerou que havia indícios suficientes de infrações éticas. O processo foi aberto, havia questões de natureza interpretativa das normas da Comissão de Ética, que foram submetidas à consultoria jurídica do Ministério, e depois a Comissão de Ética
da Presidência da República. Nós aguardamos a resposta. A consultoria jurídica do Itamaraty já recomendou o encaminhamento do assunto à Comissão de Ética, o que nós fizemos, e de órgão do qual nós aguardamos essa resposta, que acredito deverá ser recebida em breve. Paralelamente, foi aberto um processo administrativo disciplinar, foi instaurado um inquérito, 3 embaixadores já se deslocaram para Sydney, há diligências em curso, há uma oficial de chancelaria também secretariando os trabalhos. Espera-se que, no regresso deles em junho, eles produzam um relatório para o devido julgamento. Então, o rito processual tem sido observado. É importante salientar que nenhuma autoridade em sã consciência, né, se esquivaria de apurar ao tomar conhecimento de um possível ilícito, mesmo porque isso representaria um crime previsto no Código Penal, que é o de condescendência criminosa, no artigo 320 do Código Penal. Então, as apurações estão sendo conduzidas. Agora, há um rito, existe a instauração, uma investigação preliminar, uma instauração, a coleta de provas, a coleta de depoimentos, a entrevista de testemunhas, a cariação quando necessário, produção de um relatório, enfim. Nós vivemos num Estado de direito e as respostas elas têm de obedecer às prescrições da lei, né? É claro que muitas vezes as expectativas são altas e os ânimos são exaltados, mas o administrador ele não pode se afastar da norma jurídica. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para mencionar esse trabalho que o Itamaraty vem fazendo. Nós estruturamos e reestruturamos uma comissão de ética, estamos em permanente contato com a Presidência da República, com a Casa Civil, para quem nós produzimos relatórios de atividades, prestamos contas anualmente das nossas ações e convidamos os servidores a se fazerem, a exercerem seu direito de petição por meio dos múltiplos canais que existem para a satisfação desses interesses, ou dessas pretensões eventualmente resistidas, que são a Lei de Acesso à Informação, a Corregedoria do Serviço Exterior, a Comissão de Ética do Ministério das Relações Exteriores, o Fale com o Ministro, o nosso Serviço de Acesso à Informação, enfim, há uma pletora, existe uma miríade de instrumentos que podem ser utilizados pelos servidores para encaminhar os seus pleitos. E nós gostaríamos de reiterar, com o mandato do Ministro de Estado, que nós estamos à inteira disposição dos servidores, com os quais nós gostaríamos de estabelecer um diálogo construtivo para a reeducação, para o processo que é um processo que leva tempo, né? Para acelerar esse processo de reeducação ética no Serviço Público Federal. Obrigado.